A graça e a paz de Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós estamos meditando na carta que Tiago escreveu para as 12 tribos dispersas. E aqui no capítulo 3, Tiago nos fala a respeito de dois assuntos. O primeiro é sobre as nossas palavras e o segundo é sobre a inveja. Então, no versículo 1 ao versículo 14, ele fala a respeito da nossa língua, a respeito daquilo que nós falamos, a respeito do que nós podemos gerar de prejuízos para nós mesmos e para outras pessoas em função daquilo que nós dizemos. Então fica uma reflexão: o que nós temos falado? Será que o que eu falo para minha esposa, o que você fala para o seu marido, o que você fala para os seus filhos, o que você fala para o seu patrão, para o seu funcionário, para o seu colaborador, para as pessoas com quem você trabalha, tem sido algo agradável? Como que anda o seu coração, a sua alma, o seu espírito? Porque aquilo que nós falamos e como nós tratamos as pessoas reflete muito do que está acontecendo dentro de nós. Reflete muito como estão as nossas emoções. Se nós não estamos bem, nós tendemos a falar de forma má com as pessoas à nossa volta. Então, vamos prestar atenção em relação a como nós estamos falando, usando a nossa língua, usando as nossas palavras. Vamos ler aqui o texto. Versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, esse versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 nos falam ainda a respeito de um tema que é sobre não assumir o papel de mestres. Tomar muito cuidado em relação a ser alguém que quer dar opinião e falar a respeito de todos os assuntos como se fosse mestre, porque assumir a postura de mestre é uma postura de alta e grande responsabilidade. Quando você assume o papel de ser um mestre, de falar a respeito de coisas que vai trazer a orientação para as pessoas, se dissermos e trouxermos alguma orientação que é má e essas pessoas sofrerem as consequências em razão das nossas palavras, das nossas decisões, dos nossos ensinamentos, então nós assumimos a responsabilidade pela queda, pela destruição, pela ruína, pelo fracasso, pelo insucesso, pela vergonha que a pessoa que recebeu as nossas palavras passou. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós dizemos. Precisamos ser responsáveis naquilo que falamos. E quando estou falando que nós precisamos ser responsáveis naquilo que nós falamos, não cobiçando e desejando assumir o papel de mestres, isso nos traz um compromisso em buscarmos conhecimento. Porque quer eu queira, quer você queira, quer a gente não queira, nós, mesmo não assumindo o papel de pastores, de líderes dentro de uma igreja, nós somos forçados a sermos mestres dentro da nossa casa. O seu filho, a sua filha, se espelha em você que é pai e em você que é mãe. E você pode pensar assim: mas eu não sou mestre, eu não vou assumir o papel de mestre. Mas só o fato de você ser pai, de você ser mãe, de você ser um professor,
de você ser um profissional, seja um advogado, um contador, um médico, ou de você ser um empresário que precisa administrar os seus colaboradores, ou de você ser o supervisor, o encarregado, o gerente, o diretor, o líder de equipe, só de você assumir essas funções, esses papéis, você já tem no dia a dia uma obrigação de passar alguma coisa de valor para as pessoas que estão ouvindo você. Então percebe que muitas vezes nós lemos esse texto de Tiago, os pregadores falam assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então a pessoa pensa: eu não vou assumir a responsabilidade pela escola dominical, eu não vou assumir a responsabilidade daquele departamento que o pastor me convidou, porque eu sei que vou ter uma grande responsabilidade. Independente disso, você já tem responsabilidades, todos nós temos responsabilidades, todos nós precisamos ser mestres, no mínimo, mesmo você que não tem nenhum filho e de repente é solteiro e é solteira e de repente tem a sua profissão e mora na sua casa, mesmo você tem que se instruir, você tem que ser mestre de você mesmo, tem que ser mestra de você mesma, para você saber bem o que você está fazendo da sua vida, para que você não quebre a cara, para que você não tome uma decisão errada, para que você não entre por um caminho mau. E então, essa questão de ser mestre é um pouco inevitável. Nós podemos ser mestres do bem ou mestres do mal. E aquilo que nós decidirmos seguir vai trazer consequências para nós mesmos. Se nos dedicarmos a ter conhecimento e buscar sabedoria, pela leitura e pelo conhecimento, pelo estudo da palavra, para conhecermos a vontade de Deus, seremos mestres do bem, e sendo mestres do bem, poderemos ser bem-sucedidos, porque aquilo que nós estamos sendo e nos tornando mestres é aquilo que nos fará seguir aquele caminho, aquela rota. Então, busque conhecimento e sabedoria e pense: eu já terei responsabilidades nessa vida. Então eu preciso caminhar em direção a ser mestre. Eu preciso, quer eu queira, quer eu não queira, eu preciso ser uma pessoa interessada em buscar conhecimentos para que eu possa ter sabedoria, entendimento, para que eu seja apto para trazer instrução, ensinamento e conhecimento. Agora, prosseguindo no versículo 2. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Agora ele fala que nós temos uma fraqueza muito grande. Nós temos uma tendência a abrir logo a nossa boca para fazer julgamentos a respeito de todas as situações da vida. Uma pessoa está mal-humorada, passa por nós, não nos cumprimenta e nós já dizemos a respeito dessa pessoa que pode ser o nosso vizinho, é um mal-humorado da vida. Nós não sabemos se de repente o pai daquela pessoa morreu, se ele teve um mau dia, se ele teve uma discussão com a esposa ou com o filho, se de repente ele foi demitido agora há pouco tempo, mas basta que uma pessoa passe por nós e muitas vezes não nos cumprimente e nós, antes de pararmos para refletir que pode estar acontecendo alguma coisa ruim com a pessoa, que ela pode estar precisando da nossa ajuda, nós já dizemos: é um mal educado, passou e não me cumprimentou. Então, já abrimos a boca para fazer um julgamento, porque estávamos ali esperando que a pessoa nos cumprimentasse. Muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda e nós deveríamos pensar: deve estar em um mau dia. Eu preciso conversar com as pessoas para poder
saber o que realmente está acontecendo para poder emitir um julgamento. Mas nós julgamos o tempo todo. Uma pessoa está na mesma igreja em que nós e, de repente, a pessoa se afasta e começa a fazer algumas coisas erradas. De repente ela está com um cigarro, de repente está com uma roupa inadequada para um cristão, de repente está com um copo de bebida, de repente a pessoa está se envolvendo com alguma pessoa errada e a primeira coisa que o ser humano faz é dizer: nossa, o fulano, a fulana caiu, está lá no inferno com o diabo agora. Bem que a gente sabia que estava usando uma máscara dentro da igreja. E onde nós estávamos, que não nos demos conta de que aquela pessoa estava do nosso lado e não estava recebendo alimento espiritual para se fortalecer em Cristo. Onde que nós estávamos, que não percebemos que aquela pessoa não estava com a sua fé fortalecida para poder permanecer constante em Cristo. Mas para abrir a boca, para logo o acusar, somos muito velozes, somos muito rápidos. Parece que os nossos olhos, os nossos pensamentos, aquilo que nós olhamos e já julgamos imediatamente, já abrimos a boca, já respondemos, já falamos. Basta tomarmos uma fechada no trânsito para já dizermos, de repente, um palavrão, porque não estamos nos holofotes dos irmãos. Basta que alguém olhe para nós de forma atravessada para já querermos tirar satisfação dizendo o que foi. Então, Tiago dá uma atenção a essa situação. Ele chama atenção para nós, dizendo que todos tropeçamos em palavras, todos erramos nos nossos julgamentos, todos em algum momento falamos alguma coisa que depois nos arrependemos. Que levante a mão aquela pessoa que diz: eu nunca errei no que eu falei. Por isso ele fala: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e é poderoso para também refrear todo o corpo, porque uma pessoa que tem a capacidade de olhar e ficar em silêncio e pensar antes de falar a respeito daquela situação com sabedoria e com justiça, se a pessoa tem essa capacidade de resistir à natureza de já emitir os seus julgamentos, se a pessoa consegue ter esse domínio próprio de receber uma ofensa e não responder, de olhar uma pessoa que estava na igreja e de repente em uma situação de escândalo e olhar e não abrir logo a boca para fazer algum juízo, então essa pessoa pode refrear todo o corpo. Versículo 3: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo 4: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Versículo 5: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Então aqui ele faz duas comparações. Os cavalos são animais muito fortes. Uma pessoa pode tentar montar nele e ele pode derrubar a pessoa. O coice que é dado pelos cavalos pode machucar muito uma pessoa que recebe aquele coice. Mas ele fala: se você coloca um freio na boca do cavalo, você manda nele, você governa sobre ele, você dirige todo o corpo dele. Um navio enorme também é guiado por um pequeno leme. E a língua é a mesma coisa.
Ela é um pequeno membro, mas ela se gloria de grandes coisas. Existem aquelas pessoas que ficam contando vantagens. Porque eu sou muito bom nisso, porque eu sou melhor do que os outros nisso, porque eu sou mais rico, porque eu sou mais isso e mais aquilo. Quem somos nós para querer dizer em relação ao próximo que nós somos mais do que ele ou do que ela? Quem é você para dizer que você é mais por causa da sua cor de pele, por causa da sua altura, por causa do seu carro, por causa do seu cargo, por causa do seu emprego? O que é a vida? Muitas pessoas querem se vangloriar pensando que são melhores. Você não é melhor do que ninguém. Assim como a vida é passageira, você pode de um momento, de um segundo, que lhe falte o ar, você já não está mais aqui. E o que vai ser do seu carro, do seu cargo, da sua cor de pele, da sua altura, da sua beleza, da sua riqueza, daquilo que seja lá o que for que você se gloria? Versículo 5: Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Pode parecer uma coisa inocente você ficar se vangloriando, mas quando você está perto de alguém e começa a se vangloriar com aquele que não tem o carro tão novo quanto o seu, quanto aquele que não mora num bairro tão mais próspero do que o seu, você pode produzir na pessoa um sentimento de inferioridade, um sentimento de que ela tem um desvalor, porque você está valorizando a você mesmo e se colocando como superior e como melhor em relação aos outros. E você pode estar, dependendo da pessoa com quem você está falando, gerando um sentimento de dor, de tristeza, de aflição, de inferioridade. E Deus disse no segundo mandamento: ama o teu próximo como a você mesmo. O primeiro é ama a Deus acima de todas as coisas. Só o fato de você ficar contando vantagens e falando a respeito de coisas como se você fosse melhor já mostra que o seu coração está nessas coisas em que você tem focado. E você não tem amado a Deus verdadeiramente, porque aquele que ama a Deus verdadeiramente sabe que o próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus. E se eu tenho recebido alguma coisa, eu não tenho de que me gloriar, mas eu tenho que agradecer a Deus pela bondade dele em me conceder bênçãos, porque são dele. Mas as pessoas usam as bênçãos que recebem para espezinhar o próximo. Quantas pessoas chegam para Deus quebradas e destruídas e depois, fazendo a vontade de Deus, prosperam e logo que prosperam começam a ser soberbas e presunçosas, arrogantes e começam a desprezar e desconsiderar outras pessoas. São pessoas que estão cuspindo no próprio prato em que um dia comeram. São pessoas que moraram em um certo bairro, que tiveram um certo carro e depois não querem falar a respeito disso, como se tivessem vergonha a respeito daquilo que passaram anteriormente e começam a se vangloriar. Então vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um grande bosque, vamos considerar assim: toda pessoa é amada por Deus. Basta que eu diga e conte vantagem em relação a alguma coisa que diminui alguém que está do meu lado e que essa pessoa se sinta inferiorizada, diminuída, para que eu tenha destruído uma pessoa. Uma pessoa pode ser um grande bosque porque Deus ama todas as pessoas e cada pessoa que está do nosso lado, por mais que esteja em uma situação terrível, é amada por Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós vemos que uma mulher foi pega no próprio ato de adultério e os fariseus arrancaram aquela mulher
sem roupa, do próprio ato. O texto de João 8 fala que ela foi tomada no próprio ato. A trouxeram e a arrastaram e a colocaram de maneira pública diante de Jesus e disseram: a lei fala que ela tem que ser apedrejada. Então nós vemos ali que o Senhor Jesus não olhou para ela para julgá-la. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse ato de Jesus mostra que ele amou aquela mulher e não a julgou pelo seu adultério. E logo depois, no mesmo texto de João, no capítulo 8, o texto nos mostra que Jesus pergunta para ela: alguém te condenou? Ela disse: ninguém. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa atitude de Jesus mostra o amor que ele tem por todos os pecadores. Trazendo essa história para hoje, se uma pessoa dentro da igreja cai em uma situação de adultério, é comum que aquela pessoa fique marcada e sempre vão apontar o dedo e dizer: mas aquele ali, ó, adulterou com aquela. Aquela ali, ó, adulterou com aquele. E há pessoas que, por mais que os anos se passem, elas continuam falando a respeito da vida e do pecado que aquela pessoa cometeu dentro da igreja, e elas não conseguem colocar um espelho e ver que quando elas estão todos os dias abrindo a boca para falarem a respeito da vida dos outros, elas estão cometendo pecado. Pecado significa errar o alvo. E o alvo é: se o próprio Senhor Jesus já limpou e perdoou, quem sou eu, um humano mortal que não tenho poder nem mesmo sobre a minha própria vida, para continuar a falar a respeito dos pecados dos outros? Se eu renovo a questão, agora entrando na questão dos relacionamentos entre marido e mulher, alguma coisa já aconteceu lá no passado e você sempre ressuscita o assunto. Por que ressuscitar um assunto que já ficou para trás? Para acender um fósforo? Para jogar gasolina? Para fazer o casamento ficar uma desgraça e uma ruína? E é isso que muitas pessoas fazem, que têm sido cônjuges assim, infernizando a vida do outro, querendo torturar e ferir o outro, querendo usar as palavras para fazer o mal, para ferir, para machucar, para fazer isso em relação ao marido, à esposa. Existem pessoas que fazem isso com seus irmãos. Tiveram uma discussão há 16, 20 anos em um Natal. E hoje nós estamos no dia 3 de novembro, estamos próximos do final do ano. As pessoas estão aí, já no mês que vem, elas começam a se preparar. Algumas pessoas já estão, algumas lojas, os mercados já estão com os preparativos. Já existem vários objetos de Natal que estão expostos por aí. E as pessoas estão ali pensando. Aquele meu irmão falou isso para mim lá naquele Natal, quando a gente estava na casa do nosso tio, há 20 anos atrás. Nunca mais falei com ele, nunca mais falei com ela, não perdoo, não perdoo, não. É hora de repensar. Pense que talvez o seu irmão, a sua irmã falou aquela palavra porque estava num dia mau. Talvez não tinha a maturidade e a sabedoria para pensar. Até quando alguém nos fere, nós precisamos meditar. Nós precisamos usar a inteligência emocional. As nossas emoções precisam ser trabalhadas. Jesus, na sua oração, quando disseram ensina-nos a orar, ele nos ensinou o Pai Nosso e disse: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, está escrito: se vocês perdoarem
as ofensas que vos fazem, o Pai também vos perdoará as vossas. Mas, se vocês não perdoarem as ofensas que vos fazem, o Pai também não vos perdoará as vossas. Porque é tudo uma questão de que todos nós falhamos. O próprio Tiago fala aqui no versículo 2, na segunda parte: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. E nós sabemos que não somos perfeitos, todos somos imperfeitos. Se você está esperando encontrar a pessoa perfeita para se casar, agora falando a respeito de alguns que são solteiros e que vivem achando defeito em todas as pessoas, é melhor que você permaneça solteiro, porque você não vai encontrar uma pessoa que seja perfeita. Tanto que Tiago fala isso: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nós erramos, nós falhamos. Em algum momento, alguma coisa nos perturba e não temos domínio em relação ao que falamos. Por isso, o versículo, nós precisamos o tempo todo estar atentos em relação às nossas emoções. Precisamos cuidar muito das nossas emoções. Precisamos tratar rapidamente a raiva, o ódio, a mágoa, e precisamos tratar também muito rapidamente a questão dos nossos sentimentos. Aquilo que você, os nossos sentimentos, aquilo que entra pelos nossos sentidos. Você olha para uma mulher, de repente, que está sensual e já cobiça. Você experimenta uma comida e você já pensa: isso é muito gostoso. Tanto que muitas pessoas ficam viciadas no açúcar, comem tanto açúcar que depois acabam tendo diabetes e depois acabam tendo vários problemas. Outro dia conheci um homem ainda jovem com diabetes, estava passando por uma cirurgia na sua visão por causa dessa situação. E a fala dele: gostava muito de colocar muito açúcar e muito doce. Provérbios capítulo 23 tem um capítulo só falando a respeito da comilança, do excesso de comida. Então nós vemos que o nosso paladar, aquilo que entra na nossa boca, pode já nos atrair. Aquilo que nós ouvimos. Tem um outro texto de Provérbios que fala assim, que as palavras do fofoqueiro são como doces bocados. Elas descem até o íntimo do nosso ventre. Parece que é agradável você ficar em uma roda onde as pessoas estão falando e fazendo fofocas a respeito das outras pessoas. Nossa, a pessoa fez isso? É mesmo? A pessoa caiu naquilo? E ficamos ali. Quando o Salmo 15 fala que quem morará no teu tabernáculo, ó Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, que não pronuncia calúnia contra o próximo e aquele que não aceita a peita em relação ao próximo. Ou seja, aquele que não aceita quando alguém começa a falar mal a respeito dos outros. Ele não aceita, ele sai de perto. Então, assim, nós precisamos dominar sobre os nossos sentimentos. Estava falando a respeito dos sentimentos. Aquilo que você olha já desce, aquilo que você escuta já desce, aquilo que você experimenta com o seu paladar, aquilo que você toca, aquilo que você cheira, de repente um perfume. Então, os 5 sentidos, muitas vezes eles entram em nós e nos causam engano. Nós precisamos ter uma inteligência de que os nossos sentidos nos enganam. Nós precisamos reinar, dominar sobre os nossos sentidos. O olhar olhou para uma mulher sensual? Não, isso daqui está vindo para o meu cérebro, querendo me trazer uma ideia de que
Algo casual é prazeroso, mas eu sei que isso vai me levar à destruição do meu casamento, vai levar à ruína dos meus filhos, vai levar à desgraça da minha família. Então isso é algo que corresponde à queda, à inclinação do ser humano. Quando o ser humano caiu no pecado, lá em Adão, em Gênesis, no capítulo 3, ocorreu uma inclinação do ser humano para o mal. E é por essa razão que é tão gostoso beber muito refrigerante e comer o açúcar, porque o nosso corpo se inclina naturalmente para o mal. Fazer aquilo que é certo, que é ter o domínio sobre o paladar e ter o domínio sobre comer em excesso, é algo que exige o uso da inteligência. É natural você ficar ouvindo a fofoca e parecer que aquilo é bom. Então, o que é antinatural, o que é o espiritual, o que é da palavra, o que é da sabedoria, é eu dizer: eu não quero saber a respeito disso. Eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Então, a língua, ela também, por causa da queda, que coloca em nós a inclinação do pecado, nos faz inclinar-se para fazer comentários indevidos a respeito dos outros, para sermos presunçosos, para falarmos a respeito daquilo que não é devido, para fazermos críticas o tempo todo, e às vezes a língua ela é cruel com a própria pessoa. Muitas pessoas usam a língua para dizer assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como, eu eu sou muito fraco, eu não consigo. Quem é você para falar a respeito de você próprio, a respeito de você mesma, que você não vale, que você não pode, que você não consegue? Se a palavra de Deus, que é verdadeira e fiel, fala que você foi feito, que você foi feita à imagem e à semelhança dele. Leia lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, 27 e 28, você vai ver ali que Deus te criou para dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, para você dominar sobre todas as coisas. Deus tem um propósito na sua vida. Nunca abra a boca para dizer que eu não posso, eu não consigo. Você está sendo o seu próprio algoz, a sua própria algoz. Você está acabando com a sua própria vida, sendo que Deus fala que você é amado, que você é amada, que você é filho, que você é filha. A palavra fala isso a seu respeito. A maior tolice é você usar a sua própria língua contra você mesmo, contra você mesma. Então, assim também é a língua. Ela é um pequeno membro e ela se gloria de grandes coisas, vende quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Iniquidade é pior do que pecado. Existe uma diferença. Pecado significa errar o alvo. Alguém te fecha no trânsito e de repente você fala um palavrão porque aquilo ali foi um reflexo, foi muito rápido. Você cometeu um pecado, você cometeu um deslize. Alguém te fechou no trânsito, você olhou, respirou e você começa a projetar. Eu vou pegar o meu carro, eu vou atrás dele, eu vou dar uma fechada nele, eu vou colocar ele lá na frente. Eu sei que fazer isso é errado, que eu deveria perdoar ele. Só que eu não vou perdoar não. Eu quero fazer isso. Eu quero ir lá na frente, fechar ele e eu vou ficar durante uns 15 minutos, uns 4, 5, 10 sinaleiros emperrando a vida dele para que ele tenha um atraso, já que ele está com tanta pressa. A iniquidade, ela é eu saber que eu estou errado, eu saber que eu estou pecando e eu fazer isso de maneira intencional, proposital. Então a língua também é um fogo. Eu posso pegar o fósforo, acender e dizer: eu quero ver o circo pegando fogo. Como o mundo de iniquidade. É como a esposa e o marido que um acusa o outro sobre coisas do passado e que ele fala: não, não, eu vou fazer isso de propósito, eu vou ficar falando a respeito daquela coisa do passado, porque eu quero que ele sofra. Eu quero que ela sofra aqui e agora. É aquele pai, aquela mãe que vai para o filho
e alguma coisa que ele fez errado, que a filha fez de errado e volta ali e fica fazendo de propósito. A pessoa pode usar a língua como fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Você usa a língua para cometer um pecado, você usa a língua para proferir uma palavra sedutora para uma pessoa, convidando para uma promiscuidade, para um adultério, para uma ficação. Cristão não fica, cristão assume compromisso sério, namora e se prepara para o noivado e para o casamento. Não existe essa história na Bíblia de que você está solteiro e a outra pessoa também está solteira, então a gente pode ficar porque não estamos traindo e enganando ninguém. Vocês estão usando o corpo de maneira indevida. E 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala a respeito do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E se você não respeita o Espírito Santo que mora em você, então você não teme a Deus. Porque o Espírito Santo está em você, dizendo: seja santo, você faz parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 6, Paulo fala: como pode um homem se envolver com uma meretriz e dizer que faz parte do corpo de Cristo? Não sabe ele que quando ele se envolve com uma meretriz, ele está pegando o corpo de Cristo e colocando junto com a prostituta, com a meretriz? Então, a língua está posta entre os nossos membros. Você usa uma palavra para seduzir alguém. Você usa uma palavra para convidar alguém para praticar a corrupção. Você está levando todo o corpo da pessoa para praticar a corrupção, para praticar um crime, para usar as mãos para tomar uma arma, para praticar um roubo, para tomar uma faca ou qualquer outra arma para de repente matar alguém. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. O que você fala, você difama ou faz uma calúnia em relação a alguém. Você está destruindo a pessoa. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Veja, os homens dominaram todos. Dominamos o tigre, dominamos o leão, dominamos todos os animais. Versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Veja que ele está comparando a nossa língua como uma serpente. A serpente tem o seu veneno na sua peçonha que pode matar as pessoas. Algum tempo atrás, algumas pessoas na internet ficavam buscando perfis de pessoas em depressão. E eles entravam no perfil e começavam a conversar com aquela pessoa e começavam a dizer: se mata, a vida não vale nada mesmo. Tome cuidado se você usa o seu Facebook, o seu Instagram, a sua rede social para ficar desabafando, falando: hoje foi um dia ruim, tive um problema. Alguém pode ver aquele post, entrar ali e começar a falar para você coisas na sua cabeça, dizendo: é mesmo? Então por que você não se mata? E alguns adolescentes acabavam se matando e outros adolescentes se mutilavam, até que a polícia conseguiu descobrir essas pessoas e eles foram presos por incitarem pessoas a tentarem se matar. Então veja a maldade que o ser humano consegue ter de ver que o outro está mal e ir lá e dizer: a vida está ruim, se mate, e dizer isso para o próximo. Versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre
pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Então aqui ele está dizendo, não convém que seja assim. Que a sua boca fale palavras boas e depois fale palavras más. Que você traga o doce e o salgado juntos. E o versículo 13 ele faz uma pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Se você é sábio, se você é inteligente, mostre pelo seu bom trato. Mostre pela forma como você trata as pessoas. As suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre que aquilo que você fala, que aquilo que você faz, que a forma como você se comporta, mostra que você tem mansidão e tem sabedoria. Versículo 14. Agora, no versículo 14 até o final, Tiago nos fala a respeito da inveja. Aqui no versículo 13, ele está mudando o curso da história. Ele está começando a perguntar aqui sobre quem é sábio e quem é inteligente. Mostre pelas suas obras que você realmente é sábio. Tenha obras em mansidão. Uma pessoa que é sábia, que é inteligente, nunca vai agir no calor das emoções. Ela domina sobre as emoções. Ela domina em relação ao seu paladar, em relação ao que ela come. Ela domina em relação a ficar em rodinhas para ficar ouvindo fofocas. Ela domina sobre aquilo que ela vê. Ela já faz uma avaliação bem rápida a respeito do que ela viu e do que gerou dentro dela. Uma pessoa que é sábia, ela olha, de repente, o carro novo do vizinho, a casa nova da vizinha, a reforma que está sendo feita, a roupa nova da outra pessoa, e ela já percebe que dentro do coração desceu uma inveja. E ela já fala: opa, inveja não entra na minha vida. Que essa pessoa compre uma segunda roupa, que ela compre uma casa mais nova, que ela consiga mais prosperidade ainda. O que eu desejo para ela é que ela seja mais feliz, mais realizada, porque eu também quero prosperar e avançar, e eu também quero que quando eu prosperar e eu avançar, as pessoas aplaudam e desejem o meu bem e não tenham inveja de mim. Então eu também não vou ter de ninguém. Agora ele fala aqui no versículo 14: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Se você tem inveja e se você tem um sentimento faccioso de criar... O que é o faccioso? É facção. Facção é criar uma divisão. Esses grupos criminosos costumam criar as suas facções, os seus grupos. Então a pessoa que sente inveja, ela já cria uma facção. Ele é o que está prosperando. Tem aquela pessoa que fala: a pessoa ontem era humilde, mas agora ficou arrogante. E às vezes a pessoa não está arrogante. São os seus olhos, o seu coração que está carregado de inveja, que está começando a ver na pessoa coisas que a pessoa nem está fazendo. Mas você já cria uma facção. Você já fala assim: não, ele é do grupo dos que estão prosperando. Eu não sou mais do mesmo grupo que ele, eu não sou mais do mesmo grupo que ela. E fica agindo dessa forma, por causa da inveja, criando separação. Se você tem amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Não fique com glória, nem minta contra a verdade. A melhor coisa quando nós temos inveja ou quando nós temos esse sentimento é nós admitirmos, é pararmos e pensarmos: fiquei com inveja. Isso está no meu coração. Eu queria muito comprar aquilo. O meu vizinho comprou e agora eu estou mal. Deus, eu confesso o meu pecado. Eu quero falar a verdade. A verdade verdadeira, bem verdadeira, é que eu estou com inveja. Em João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que está dentro do teu espírito? O que está dentro de você, hoje, agora? O que entra em você quando você vê o sucesso do próximo? Entra inveja amarga? Porque se entra, você está pecando no espírito. Ninguém vê a inveja que você muitas vezes pode
camuflar, pode ocultar. E muitas vezes nós ocultamos dizendo: é um carro bonito, né? Mas dentro do coração está oculta a inveja. Mas aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa que aquilo que está dentro do seu espírito, que está dentro dos seus sentimentos, que está dentro do seu coração, é algo verdadeiro. É algo que realmente honra a Deus. Não podemos esquecer que Deus vê todas as coisas. Ele sabe o que está escondido dentro do nosso coração. Nós podemos sorrir e fingir que não estamos com mágoa, não estamos com raiva, não estamos com ódio, não estamos com inveja, não estamos com rancor, não estamos com ressentimento, mas diante do Senhor nada disso escapa. Uma pessoa pode olhar para uma mulher e parecer que não está nem pensando nela e pode guardar pensamentos maus em relação a ela, ou uma mulher igualmente também pode fazer isso. E se fizerem isso, estarão pecando em espírito. Pode ser que nunca venham a praticar o ato em si, mas Jesus disse que só o fato de você olhar e intentar a má intenção, você já cometeu o adultério com a pessoa. Por que Jesus disse isso? Porque nós precisamos adorar a Deus em espírito. O que está no nosso espírito é algo que nós temos que avaliar. E em verdade, Jesus quis dizer sobre as nossas ações, palavras e atitudes, aquilo que nós praticamos. Aquilo que nós praticamos é visível. E quando nós praticamos uma boa ação, como por exemplo doar alguma coisa para alguém que precisa, as pessoas que estão de fora veem e dizem. A palavra fala que as pessoas que seguem a Deus devem ser bondosas e ajudar os próximos, e ele está fazendo isso. Então ele está adorando a Deus em verdade. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Versículo 15, aqui do versículo 13 até o último versículo, ele vai ficar falando a respeito da inveja. E Tiago fala que essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria de esconder, ocultar a inveja, de carregar isso dentro de si e ficar mentindo contra a verdade, ficar fingindo que está tudo bem. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é a sabedoria terrena, ela é uma sabedoria animal, ela é uma sabedoria diabólica. É diabólico você ficar mergulhado com esses pensamentos. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Nós vemos que o invejoso, ele fica perturbado. E o invejoso, ele é capaz de caluniar o invejado, falar mal a respeito do invejado, destruir a reputação do invejado. Alguns dizem, deve ter roubado alguém para conseguir comprar o que comprou. Então, se eu falo isso, estou caluniando. Eu nem sei de onde que veio o dinheiro para eu falar a respeito, para falar dessa forma. Nós vemos que na inveja, Caim matou Abel. A inveja pode gerar até um homicídio. A pessoa pode ficar com tanta falta de equilíbrio que ela mata o invejado. Nós vemos que os irmãos de José, quando viram que ele recebeu a túnica colorida de Jacó, que era o pai, ficaram com tanta inveja que falaram, vamos matá-lo. Não mataram ele, mas colocaram ele num poço e venderam ele para os egípcios, como se fosse um escravo. Quando José era um adolescente, deveria ter entre 16 e 17 anos nesse tempo, até que ele chegou aos 30 anos e pudesse ser o governador do Egito, José passou por vários anos de sofrimento em função da inveja dos seus irmãos. Então nós vemos que onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ainda em Gênesis,
Jacó, ele se casou com Léia e depois com Raquel. Léia teve muitos filhos e Raquel não conseguia. Raquel, inclusive, era a mãe de José e de Benjamim. Mas até ela ter José, ela ficou muitos anos estéril. E durante vários anos em que ela estava estéril, até que Deus resolveu responder ao pedido e dar um filho para ela, ela ficava com inveja da irmã. Então ela chegava para Jacó e perturbava ele. Gerava um conflito, uma guerra. 1 Samuel, no capítulo 1, nos fala também de Ana, uma mulher que era estéril. Ela era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana casou-se primeiramente com Ana, mas como ela era estéril, então ele tomou a Penina, que tinha filhos. E ela olhava para Penina e tinha inveja, então a Penina a provocava, porque sabia que Eucana a amava, e dizia: eu tenho filhos e você não tem. Então ela chegava para Eucana e dizia: dá-me filhos. E Eucana olha para ela e fala: estou eu em lugar de Deus para te dar filhos? Então nós vemos aqui esses exemplos na Bíblia que mostram onde existe inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Era uma perversidade da Penina falar para Ana: você não tem filhos. O texto fala em 1 Samuel que todo ano ela irritava Ana. Essa irritação contra a Ana é uma obra perversa. É uma perversidade você olhar para quem não tem alguma coisa e você ficar pisando na pessoa. Eu já fiz isso, eu já fui para cá, eu ocupo tal cargo, eu sou tal coisa e você não. E há pessoas que fazem isso. Se você faz isso, saiba que você está sendo perverso, que você está fazendo o mal, que você está indo contra a palavra de Deus, que você está mostrando que você não ama o teu próximo, que você está mostrando que você é uma pessoa que não tem relação nenhuma com o reino, que você está usando a sabedoria que, como diz o versículo 15 ali no topo, é terrena, é animal e é diabólica. Você está sendo usado pelo diabo. Versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então veja, a sabedoria do alto é essa, ela é pura. Seja respeitoso. Se você tem recebido muitas bênçãos, não fique falando a respeito dessas coisas para as pessoas que não estão no mesmo nível que você. Você pode estar gerando na pessoa tristeza, inveja, porque todos somos humanos e de repente a pessoa não está preparada para falar a respeito daqueles assuntos. Depois você precisa ser pacífico, moderado, tratável, tem que ter misericórdia. Se for para você falar a respeito das suas conquistas, que seja para você compartilhar com as pessoas, para que elas cresçam juntamente com você. Aí você está usando a sua vida como um testemunho para que outras pessoas também possam chegar aonde você tem chegado. Aí você está usando a sabedoria do alto. Aí você está usando aquilo que você recebeu, que você tem recebido, como um sinal de incentivo para outras pessoas. Se eu posso, você também pode. Se eu sou filho de Deus e tenho recebido, então você também pode. Então venha comigo porque eu vou te ajudar e você também vai crescer e você também vai prosperar e essas promessas que eu recebo também são para você, porque Deus amou a todos igualmente. Mas não a sabedoria humana e terrena que usa as benesses e as coisas que tem recebido para usar a língua para maltratar, diminuir, desconsiderar, desprezar, arruinar e fazer o mal
para outras pessoas ou fazer com que outras pessoas se sintam mal, ou inferiores, ou piores, ou qualquer coisa assim, porque isso é diabólico. Então busque a sabedoria do alto. Ela é pura, ela tem boa intenção, ela é pacífica. Você conversa de maneira tranquila e calma com as pessoas. Ela é moderada, você avalia o que vai falar, o que não vai falar, pensa. É tratável. Se falou alguma coisa errada, pede perdão. Eu errei, me desculpe. Ela é cheia de misericórdia. Você pode errar e pedir perdão, mas você também tem que ser cheio de misericórdia. Você pode ser a pessoa que foi ferida, você pode ser o que foi atacado. E aí você tem que também perdoar o outro. Tem que ter a misericórdia. Vamos lembrar que misericórdia é uma palavra formada por duas: miséria e cordes. Cordes significa coração. E miséria é o que Deus faz conosco. Apesar das nossas misérias, Ele nos abraça para perto do coração dele. É isso que significa misericórdia. Trazer para o coração, mesmo sabendo das misérias que a pessoa carrega. Nós somos assim com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Eles erram, têm as suas misérias, mas mesmo assim nós os aceitamos e estamos com eles. Então, cheia de misericórdia, fala sobre se alguém errar com a língua, falando alguma coisa indevida sobre nós, também temos que perdoar. Precisamos ser tratáveis, no sentido de sermos pessoas que aceitam receber o tratamento. E também precisamos ser cheios de misericórdia. Perdoar aqueles que fizeram a miséria de fazer alguma coisa ruim contra nós. E de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade. Sem ficar criando grupos, facções. Esse daqui faz parte do meu grupo, então esse aqui eu perdoo. Aquele ali eu não perdoo, porque não faz parte do meu grupo. Eu estou sendo parcial. Temos que ser imparciais. Perdoar a todos e cuidar a respeito da nossa língua em relação ao que nós falamos em relação a todos e cuidar dos nossos sentimentos para não carregarmos inveja a respeito de ninguém e também perdoarmos aqueles que eventualmente sintam inveja de nós, porque sabemos que todos estamos sujeitos a pecados e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. O fruto da justiça, ou seja, semeia-se na paz. Você consegue realizar, praticar a justiça sempre mantendo a paz. Para os que exercitam a paz, exerça a paz. A paz com relação ao que você fala. Pense sempre em manter a paz quando você estiver falando. Paz em relação ao seu casamento, paz em relação a como você lida com seus filhos, paz em relação ao seu trabalho, paz em relação aos seus colaboradores, paz com relação às suas relações de trabalho, não na faculdade, com as pessoas. Procure sempre paz. E procure manter o seu coração em paz. Não carregue inveja de ninguém. Se você sentiu inveja, confesse para Deus. Deus, eu senti inveja. Eu não quero sentir esse sentimento no meu coração. O que eu posso fazer para alcançar esse resultado também que eu invejei? Ou tem pessoas que têm inveja de talentos que foram dados exclusivamente para uma ou para outra pessoa. Deus escolheu cada um de nós para um propósito. Descubra qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Algumas dicas em relação à inveja. A inveja, ela sempre existe em relação a alguém que está próximo de nós. Ninguém tem inveja de alguém que está longe. Ninguém tem inveja de alguém que não faz parte do seu círculo familiar ou de amigos, ou de vizinhos. A inveja sempre é sobre alguém perto de nós e que convive conosco. Segundo, a inveja vem de comparação. Eu comparo o que eu tenho, o que eu sou com relação a alguém. Então eu sinto a inveja. Então, muitas vezes você está tendo inveja de alguém que toca piano muito bem, porque você gostaria de tocar piano muito bem,
e você não está enxergando que Deus te deu uma habilidade poderosa para tocar um saxofone. Então, ao invés de você ficar com inveja de quem toca muito bem piano, dedique-se a cumprir o propósito que Deus chamou você, de tocar bem o saxofone. Então, às vezes, a falta de foco no propósito que Deus tem para a sua vida faz você carregar inveja porque você quer se comparar com alguém. E você não tem que se comparar com ninguém porque Deus não fez ninguém igual a ninguém. Nem os irmãos gêmeos têm a mesma impressão digital. Nem os irmãos gêmeos são exatamente iguais. Muitas vezes têm temperamentos e comportamentos totalmente diferentes e reagem de formas diferentes apesar de serem gêmeos. Então você não deve se comparar a ninguém. E com relação à inveja, você deve tomar uma atitude proativa. Abra a boca e diga: eu me sinto feliz pelo sucesso do fulano, da tal pessoa. Quando você faz isso, você faz o teu cérebro reagir. Até nisso, o poder da língua funciona de maneira muito eficiente. Se você fala, eu me sinto realizado e alegre pelo bem dessa pessoa. Repita isso 10 vezes e diga: eu quero realmente o bem dessa pessoa. O meu coração está querendo dizer que não, mas eu digo que sim e eu declaro que sim, que eu reconheço o sucesso dele e desejo que ele prospere e eu também vou. Faça isso e você verá que isso também produz efeito. A declaração, o poder da palavra, quando você fala isso em voz alta, isso também gera um resultado, um impacto no seu cérebro. Existem estudos de PNL, de programação neurolinguística, que dizem que muitas coisas você pode programar em relação a você mesmo. Você pode dizer, declarar isso. E isso muda o seu pensamento. E quando a PNL, que é a programação neurolinguística, nos ensina isso, ela nada mais é do que a conclusão do próprio texto que nós lemos de Tiago 3, que a língua tem poder, as palavras têm poder. Então eu posso perceber algo mal em mim e eu posso usar a própria língua como uma ferramenta, como um poder para neutralizar a inveja que está dentro de mim e colocar, implantar novos pensamentos e novas ideias dentro de mim mesmo, declarando: eu sou de Deus, eu amo o meu próximo, eu sou fiel e leal ao Senhor. E fazendo isso você vai crescendo e prosperando.